Diz aí, diga aí, eu tô... Mas o louvor estava tão gostoso, a gente podia continuar, né, gente? É, bom, verdade, né, irmã? Coisa boa. Mas olha, a palavra de Deus vai nos ajudar a entender também que nós não podemos ser só adoradores. Houve um certo tempo um movimento muito forte na adoração. Essa adoração cantada, espontânea, e ela é legítima, ela é verdadeira. Deus habita no meio dos louvores, claro. Só que a adoração não pode virar só adulação. Adorar e adular. Adular o que é? Massagear o ego. Quando eu digo Deus seja louvado, e quando eu digo todas as expressões, elas precisam ser verdadeiras, mas consolidadas na vida, no dia a dia. Porque o Senhor Jesus disse, por que vocês me chamam de Senhor, se não fazem o que eu vos mando? Então nós temos da parte de Deus também um recado que é para não só levarmos a Deus gratidão, louvores, exaltação, mas obediência como fruto de uma vida derramada no altar de Deus. A obediência, com certeza, é louvor, é adoração a Deus. Deus deu-nos o seu único Filho, Jesus, para morrer em nosso lugar, e esta ação de Deus deve ser agora implementada na vida de cada um de nós, levar as pessoas a conhecerem o Salvador. Então, é muito importante você prestar atenção na palavra de hoje. Vamos orar, porque eu tenho muita necessidade que o Espírito Santo fale e que não eu. Eu não posso atrapalhar o Espírito Santo, está entendendo? Então a minha oração, Senhor, não permitas que eu atrapalhe a ação do Espírito Santo, porque Ele quer falar comigo, quer falar com você. Por isso nós vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Senhor, nós te adoramos com louvores, com a nossa comunhão, com a alegria. Te agradecemos, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos de um modo especial pelos nossos convidados que estão aqui, primeira, segunda, terceira vez. Aqueles que vieram para celebrar o teu nome porque já o conhecem. Mas aqueles também, Senhor, que estão necessitados, têm um vazio no coração, têm uma dor na alma, têm uma necessidade de conhecer Jesus na intimidade. Pai, que essas pessoas não se desesperem. Se há alguém aqui com um sentimento de morte, nós repreendemos esse espírito no nome de Jesus. Nós estamos aqui porque o Senhor nos ofereceu vida e vida abundante, transbordante. E por isso, papai, nós te pedimos, faz a tua vontade, abre o nosso coração, abre a nossa mente, o nosso entendimento, Senhor, os nossos olhos espirituais, para a compreensão da tua palavra, para a apreensão, para guardarmos, retermos a tua palavra e para praticarmos a tua palavra. Nós queremos ser ouvintes praticantes e não só ouvintes esquecidos da palavra de Deus. Amém? Pastor John Bevere, ele diz o seguinte: a estratégia de Satanás foi se rebelar contra Deus através da desobediência. E esse se tornou o padrão do comportamento dele, semeado na nossa vida. O que o diabo, o que Satanás quer, é que nós sejamos exatamente como ele é, desobediente. E a Bíblia em Tiago diz assim: irmãos, não vos enganeis. Olha só, o diabo trabalha enganando, e a Bíblia diz: irmãos, não vos enganeis. Nós devemos ser ouvintes praticantes da palavra. Então no meu coração e no seu coração deve haver um desejo só: Senhor, se é a tua palavra, eu quero obedecer. Quer repetir esse princípio, essa verdade, essa oração comigo? Senhor, se é a tua palavra, eu quero obedecer. Vamos lá? Senhor, se é a tua palavra, eu quero obedecer. Amém. Graças a Deus. Com esse coração disposto, irmãos, ouçamos então a palavra do Senhor. O que está escrito nesse banner aqui? Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações. Nós estamos estudando o manual do discipulador, para que todos os membros da igreja estejam em célula, e lá na célula todos ganhem um discipulador e todos tenham um discípulo. E a tarefa que eu tenho hoje, pelo Espírito de Deus, é comunicar a você a vontade de Deus. É que nós deixemos de ser uma coisa para ser outra. Do que é que eu estou tratando? Nós somos uma comunidade, certo ou errado? Sim ou não? Mas nós podemos olhar esta comunidade aqui, deste ponto de vista, ou podemos olhá-la de um outro ponto de vista. Então nós podemos ter aqui na nossa comunidade a seguinte compreensão:
somos uma comunidade de consumo. Ou podemos ter e ser uma comunidade de serviço. Consumo ou serviço. Isso traz por implicação que cada um de nós faça uma pergunta a si mesmo. Eu hoje sou o que nessa comunidade? Eu sou consumidor ou eu sou servidor, sou servo? Nós vivemos nesse tempo da pós-modernidade, irmãos, em que a vontade do ego é muito privilegiada. O hedonismo, o prazer, ele é endeusado. Olha, faça tal coisa. Eu faço ou não faço? Olha, se te der prazer, faça. Irmãos, a Bíblia não diz isso. Embora tenhamos muito prazer na lei do Senhor, é só nela que nós devemos ter esse prazer oferecido, dirigido, orientado, segundo os princípios norteadores da palavra de Deus. Esse é o nosso prazer. Agora, o prazer da carne, a Bíblia chama de concupiscência. É o desejo da carne satisfazer a si mesma. Se você abrir a sua Bíblia na carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, se você ler a partir dos versículos 16, alguns versículos, você vai perceber ali quais são as obras da carne. A carne quer consumir aquelas coisas, mas logo em seguida, no versículo 22, vem o fruto do Espírito. É uma outra proposta de vida. Então, nós temos hoje de nos localizar nessa comunidade. Afinal de contas, você, eu, o que é que nós somos? Fazemos parte e somos consumidores ou somos servidores? O que caracteriza uma sociedade de consumo? Desde que saiu o Código do Consumidor, a gente tem sido treinado para dizer, espera aí, eu tenho os meus direitos. É verdade ou não é? Quem aqui, alertado pelo comportamento desse tempo e também orientado pelo Código do Consumidor, passou a ser mais exigente com os serviços e com os produtos? Levante a mão. É meu direito. Então até quem não reclamava passou a reclamar. Por quê? É meu direito. Eu sou o consumidor. O consumidor é que tem a vez e a voz, porque o consumidor paga. Quem manda aqui é o cliente. Sim ou não? Estou falando bobagem ou não? Não é assim? O problema é quando esse comportamento vem para a minha vida e ele se instala na comunidade de fé, na igreja. E aí eu sou consumidor na igreja. Consumidor de quê? De louvor, de pregação e de serviços e benefícios que a igreja me oferece. Há até o sujeito que fala assim, peraí, eu não estou gostando da nossa igreja desse jeito. A outra igreja lá oferece o melhor serviço. O louvor lá é melhor. Vocês vão dar um jeitinho aí, gente. Porque lá, ó, os caras estão arrasando, estão abafando. Eu sou consumidor. E eu estou preferindo um outro servidor, um outro prestador de serviço. Ah, aquele que fala assim, olha, eu gosto do louvor da igreja A, mas a pregação na igreja B. E dá tempo de fazer os dois. Entendeu? Eu vou lá, pego e vou até uma parte, depois eu vou para outra. Este é o espírito do consumidor, não é o espírito do servo. O servo diz, Senhor, eis aqui o teu servo. O que é que o Senhor espera que eu faça? Em que eu posso servir? Você compreende a diferença do consumidor e do servidor? Sim ou não? Sim, quem compreende? Levanta a mão. É muito fácil, não é? Mas a minha pergunta para você é, quem você é? Quem você é? Um dia, eu me lembro que num programa aqui da igreja, nós pedimos que durante um período as pessoas não entrassem, porque estava acontecendo alguma coisa, era uma ocasião especial, então não era importante abrir a porta o tempo todo. Havia um momento de oração solene, e aí o pessoal estava na porta, outro estava se ordenando ali, outro chegou e falou, não, eu vou entrar. Eu falei, não, por favor, espera só um pouquinho. Não, eu vou entrar. Não, o pastor pediu ali para a gente... Não, eu vou entrar, eu sou dizimista nessa igreja. Quer dizer, eu estou pagando a conta, eu sou consumidor, meu chapa. Esse é o espírito do consumidor, não é o espírito do servo. Jesus tem espírito de consumo ou de serviço? Serviço. Ele disse, eu sendo o Senhor, lavei os pés de vocês. E se alguém almeja uma grande posição no reino de Deus, sirva. E o maior é que vai servir o menor. Então ele lavou os pés dos discípulos, até de Judas,
que estava traindo no seu coração. Minha pergunta para você é da comunidade do consumo da Primeira Batista ou você é da comunidade do serviço? Não, eu venho em tal culto porque eu gosto mais daquele louvor. Não, quando eu vejo que é o pastor A, eu vou embora, porque eu gosto do pastor C. Mentalidade, comportamento de consumo. E a pergunta é, você é consumidor ou servidor? A palavra de hoje é justamente essa, de consumidor a servidor. Deus espera que eu e você tomemos uma posição de deixar o consumo para irmos em direção ao serviço. Amém, irmãos? Quem gostou da palavra, diga glória a Deus. Eu recebo. Quem não gostou, levanta a mão. Quem não gostou? Não, ele gosta tanto de participar que ele levantou as mãos 2 vezes, eu entendi. É ou não é? Claro. Fala com ele. Eu estava num retiro em São Paulo e tinha uma pastora pregando, né? E tinha um cara muito animado. E quando ela falava no diabo, quando ela falava no diabo, esse sujeito falava assim, queima ele, queima ele. E o sermão prosseguiu, e ele, porque o diabo é assim, queima ele, Senhor, queima ele, queima ele. Chegou num determinado momento que aquilo estava sendo tão usual que a pregadora falou assim, meu irmão, eu queria pedir um favor, vamos falar a nossa língua pátria direito, não é queima ele. Não é bom falar assim, é queima-o. E todo mundo ficou naquele silêncio, aí o camarada parou de falar. Mas ela foi falando, e ela foi falando. Chegou no momento que ela não aguentou e falou do diabo, e o sujeito gritou, queima-o! Esse culto comunitário é legal por causa disso, não é verdade? Eu gosto muito, às vezes, de interagir. Às vezes eu falo meia palavra e o sujeito completa. Uma vez eu estava pregando na cidade de Piracicaba, estado de São Paulo, e eu estava pregando e falei assim, porque Moisés, buscando a Deus, ele pôs a boca no pó, clamou a Deus. E lá na porta eu falei, olha, lá na porta eu vou perguntar alguma coisa para você, para ver se você prestou atenção. Aí passou um sujeito, eu peguei na mão dele e falei assim, boa noite. Então, e Moisés pôs a boca no... E ele... Não tinha estudante, os universitários estavam lá para dar a mão. E aí eu repeti, não, Moisés pôs a boca no... Terceira vez, presta atenção, Moisés pôs a boca no... trombone. Uma vez eu estava pregando em Dourados, e usando essa mesma didática, eu falei assim, quem tem o Senhor como pastor não tem falta de nada. Repete comigo, quem tem o Senhor como pastor não tem falta de nada. Chegou na saída, eu falei, peguei uma moça lá, e falei, quem tem? Já matou. Depois de 3 vezes, eu falei, quem tem? Eu falei assim, boca vai a Roma. Você está ligado, eu vou chegar ali na porta, eu vou perguntar para você, de consumidor a servidor. A palavra pode ser um pouco estranha, mas isso é servo, é servidor. Irmãos, isso se aplica à questão do discipulado. A lição 6 do nosso manual, que as células vão estudar essa semana, diz que nós devemos nos tornar um discipulador. Muitas pessoas têm medo de se tornarem discipuladores. Então estão na mentalidade e na prática do consumo ainda. Muitos até gostam de ser discipulados. Por quê? Discipulado para nós é amor, carinho, atenção e serviço. Amor, cuidado, carinho, serviço. Amor, cuidado, carinho, serviço. Vamos lá? Amor, cuidado, carinho, serviço. Só as mulheres. Amor, cuidado, carinho. Os homens. Então tá bom, lá na porta, quem sabe eu te pegue hoje. Fica ligado. Então, quem não quer receber? Quem não quer receber esse tipo de tratamento? Mas aí você fala, irmão, agora está na hora de ser discipulado. Não. Aí não. Por quê? Aí o diabo diz, olha, você não tem capacidade. E você vai repreender o diabo em nome de Jesus. Amém?
Você não tem condição, você vai repreender o diabo em nome de Jesus. Por quê? Você tem uma ordem, que é de Jesus, e de fazer discípulos. Por volta de 1740, na Inglaterra, houve um grande despertamento espiritual. Começou com George Whitefield, e depois ele introduziu na pregação da palavra um outro pastor, os dois eram anglicanos, chamado John Wesley. George Whitefield se tornou conhecido pela pregação pública, ao ar livre que ele fazia. Embora baixinho, franzino, com problemas no pulmão, ele pregava com um poder sobrenatural e milhares de pessoas o ouviam, sem microfone. Houve até alguém que fez o cálculo, que foi se afastando para ver enquanto ouvia, e depois foi no limite, aí fez as contas e concluiu que ele falava a mais de 10 mil pessoas e era ouvido. Isso aqui é poder de Deus, não é verdade, gente? George Whitefield, o príncipe dos pregadores ao ar livre. Ele tinha então muitas congregações, com 5, 10 mil pessoas, uma vez 14 mil pessoas. Num período curto, numa determinada ocasião, de 10 dias de campanha evangelística, ele falou a 280 mil pessoas, com milhares de conversões. Diga glória a Deus. Pregador de massa, ao ar livre, cheio do poder de Deus. Acontece, irmãos, que ele querendo ir para os Estados Unidos, era a Nova Inglaterra, fazer um trabalho lá, precisava de introduzir alguém para continuar o trabalho dele. Então, e ele tinha nessa época por volta de 23 anos de idade. E ele chamou alguém um pouco mais velho que ele, que era o John Wesley, com 34 anos de idade. E o John ficou assim, mas pregar ao ar livre, isso não é meio pecado? O John Wesley, ele põe no seu diário o seguinte, olha, na primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei assim um tanto estranho, e me perguntei, será que não é desonroso e não seja pecado, errado, levar o evangelho fora da porta de uma paróquia, fora de um templo? Mas ele foi, e ficou encantado com o que viu, e Deus tomou o coração dele, e então ele viu, ouviu, e logo foi colocado por George Whitefield para pregar. E uma das primeiras congregações dele, ao ar livre, tinha 3 mil pessoas, e ele conta no seu diário que foi estarrecido com o poder de Deus. Acontece, meus irmãos, passaram-se muitos anos, e o George Whitefield encontrou um discípulo do John Wesley, e perguntou assim, John, você ainda é um wesleyano? E ele disse, sim, graças a Deus, eu sou um dos seus pregadores, porque John Wesley deixou 300 pregadores itinerantes, 300. Ele discipulou de fato, não é? 300. Ele falou assim, não, pela graça de Deus, eu ando com ele, eu tenho essa alegria. E aí, o George Whitefield falou assim, eu, infelizmente, cometi um erro. Eu trouxe milhares de pessoas a Cristo, mas elas desapareceram como água na areia. Você lembra de fazer um castelo de areia na praia, depois jogar água e ela sumir? Ele estava dizendo que pela graça de Deus, milhares de pessoas tinham sido salvas, mas elas sumiram como água na areia. E disse, certo fez John Wesley, que conservou todos os resultados. John Wesley começou a fazer grupos pequenos, chamados de classes, que corresponde aos pequenos grupos, às nossas células. E com isso, o evangelho não só foi anunciado, mas as pessoas foram trazidas para a maturidade, para o discipulado. O mover de Deus foi tão grande, tão grande, tão grande, que houve uma revolução chamada wesleyana, que mudou a nação inglesa por 100 anos. E não ficou só no evangelho que leva para o céu, mas o céu que desce na terra. Não na teologia da prosperidade, mas da fidelidade a Deus. Por quê? Porque é o evangelho todo para o homem todo. Então houve uma revolução social também. Os mineiros, os pobres, os assalariados,
Todos passaram por uma grande transformação. Você pode ler isso na internet, buscar, porque houve um grande movimento que deixou de ser só religioso e se tornou social, uma grande mudança. Um historiador disse que, um pouco depois, aconteceu uma outra revolução, não na Inglaterra, mas na França, a conhecida Revolução Francesa, com milhares de mortos, uma revolução sangrenta. Olha só. Olha o Evangelho fazendo uma revolução de paz, de bênção e de prosperidade. E uma revolução que, embora tivesse motivos legítimos, usou a força do braço e derramamento de sangue. Qual foi a diferença entre George Whitefield e Wesley? O discipulado, o pequeno grupo. Um modo de obedecer completamente o que Jesus disse, porque ele não disse só pregai, ele disse fazei discípulos. O que é um discípulo? É um aprendiz, é um pupilo, é alguém que segue o mestre nos seus ensinos e na sua prática. Nós precisamos entender, irmãos, que temos de deixar a nossa comunidade de consumo para nos tornarmos uma comunidade de serviço. E isso pode ser feito através da palavra de Deus, do poder do Espírito e do discipulado. Quando nós entendemos que nós precisamos nos mover de um lugar para o outro, o milagre já começou a acontecer, a revolução já começou a acontecer. O movimento wesleyano se tornou metodista. Alastrou-se pela Inglaterra toda, pela Europa, Estados Unidos, e hoje conta no mundo todo com as igrejas metodistas. Uma série delas que se derivaram daquele movimento. Ele não só cria no poder de Deus para a salvação, para colocar alguém no céu, mas para trazer os critérios, a ética do céu, à terra em que nós vivemos. Uma salvação completa, que inclusive providenciou muitos orfanatos, muitos serviços e uma mudança radical na justiça social da sua época. Irmãos, não estou falando de John Wesley, estou falando do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Diga glória a Deus. Estou falando de uma evangelização evangelical, o evangelho integral. É o evangelho todo, para o homem todo, em todos os lugares. E o discipulado garante, irmãos, através do cuidado de pessoa a pessoa, um por um, tornar-nos pessoas que fazem diferença. Deus quer mudar Campo Grande. A marcha para Jesus é um ponto de partida, mas não vai transformar Campo Grande, e o discipulado um a um vai transformar Campo Grande para a glória de Deus. Se você crê nisso, aplaude o Senhor. O discípulo, então, é um seguidor de Jesus. Como é que nós costumamos nos tratar? Nós nos chamamos de salvo. Fulano é salvo. Salvo do inferno, livre da condenação do diabo. Fulano é convertido, ele fez uma conversão de mente e de hábitos e de prática. Ele andava segundo o curso da sua própria vida, agora ele recebeu valores cristãos. Nós chamamos a pessoa de crente. Desses nomes, esse também é dado ao diabo. Se alguém falar, fulano é crente, a Bíblia diz que o diabo também é crente, sabia? Mas não é irmão, de jeito nenhum. Ele é crente, crê em Jesus Cristo, crê em Deus, mas obviamente não o obedece. Chamamos a pessoa também de evangélico. Fulano é evangélico. E mais ultimamente chamamos todos de cristãos, né? Fulano é cristão. Por que a gente faz isso? Obviamente é uma maneira da gente se comunicar, isso é muito natural. Mas, se formos olhar para o Novo Testamento, salvo aparece poucas vezes, convertido poucas vezes, crente nenhuma, crente algumas vezes e evangélico nenhuma. Mas a palavra que caracteriza aquele que segue Jesus é discípulo. A palavra discípulo é mencionada 260 vezes só no Novo Testamento. Quantas vezes, irmãos? 260 vezes a palavra discípulo. E Jesus quer discípulos. Quer nos fazer discípulos, também discipuladores. Não é discípulo quem não discipula.
Interessante, não é? Em tese, olhando para o apóstolo Paulo, por exemplo, que diz a Timóteo, lá em 2 Timóteo 2,2, ele diz o seguinte: olha, meu filho amado, meu filho na fé, Timóteo, aquilo que você recebeu de mim, agora transmite-o a homens fiéis e idôneos que façam o mesmo. Ele está falando então de uma sucessão. Um pega o bastão e passa para o outro. Aquilo que recebeu de Cristo passa para o outro. Olha só que palavra linda Paulo dá em Filipenses capítulo 4, versículo 9. Olha só. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, tudo o que vocês receberam, tudo o que vocês ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Você vê? Aí é discipulado. Discipulado que usa o modelo. Então, o que significa fazer discípulos ou discipular? Significa caminhar com alguém a ponto de transferir a vida de Deus para ele. Isso é uma grande responsabilidade, mas é um privilégio inenarrável. Eu apresentar a minha própria vida, dizendo: olha, siga os meus passos. Muitos de nós não querem ser discipuladores justamente por isso. Mas irmãos, eu me lembro que eu tinha algumas manias como recém-casado. Eu não me lembro exatamente, mas como exemplo vou usar deixar a roupa fora do lugar. Parece que os maridos têm assim uma preferência por deixar as roupas fora do lugar. Quem é maridão desse tipo ou já foi, levante a mão. Além de mim. Mas, quando chegaram as crianças, a Vasti me alertou: olha, criança faz o que gente grande faz. Então eu tive de mudar alguns comportamentos, por quê? Porque tinha os naniquinhos olhando para mim. A bênção que o discipulado vai trazer para você é essa santa pressão, é esse santo condicionamento de você não poder mais dizer: olha para Jesus, mas dizer: olha para mim. Não é verdade que quando algumas pessoas sofrem na igreja, são desiludidas, feridas, a gente diz: olha, isso aí é o homem é falho, a gente não deve olhar para o homem. Às vezes foi um irmão, uma irmã, um pastor que feriu alguém, deixou de atender a expectativa de alguém, e essa pessoa então fica frustrada, amargurada, ressentida. E aí nós dizemos: olha, não olha para o homem, toda a igreja é imperfeita. Se você for para uma igreja, se você encontrar uma igreja perfeita e for para lá, aí ela já vai deixar de ser perfeita, porque você foi. Então a gente remedeia, sabe como é? Dizendo: ó, não olha para mim, olha para Cristo. Graças a Deus no discipulado, nós aprendemos com o apóstolo Paulo: olha para mim. Sede meus imitadores, porque eu também estou imitando a Cristo. Quem quer nessa noite, pela graça de Deus, pela iluminação e pelo poder do Espírito, sair dizendo aqui: Senhor, eu quero dizer, olha para mim, seja meu imitador, porque eu estou imitando a Cristo. Levante a sua mão bem alto. Quem quer? Amém. Isso só depende de mim e de você, porque o Espírito Santo já nos ordenou que sejamos assim. Não adianta a gente orar: Senhor, se tu queres, eu serei um exemplo. Não, Deus quer. Ele diz: sede perfeitos como o vosso Pai que está no céu é perfeito. Já há uma ordem. E o apóstolo Paulo está dizendo: olha, o discípulo, ele recebeu, ele viu, ele ouviu, e eu era o modelo. Nós temos de crer nisso, irmãos. O Espírito Santo quer nos tornar então como moldes. Não é legal quando a mulher que costura pega o molde e aí faz o corte, depois a roupa fica legal? Molde. Não é legal quando você vai fazer um bolo, quer fazê-lo redondinho, e aí pega aquela forma, quando tem um desenho lá numa sobremesa, e aquilo sai no molde. Deus quer nos usar assim, como modelos, para ajudar, para cooperar no evangelho do reino. O que não é discipulado é levar alguém, ter você mesmo como seu dono ou proprietário. Aliás, irmãos, é muito claro quando nós falamos meu discípulo, eu estou falando do discípulo de Jesus. Vou confessar a você que há alguns anos, no início eu falei: cara,
É muito estranho esse negócio de falar meu discípulo. O Ronaldo é meu discípulo. Eu falei, olha, eu não vou usar esse trem não. Eu vou falar assim, o Ronaldo é discípulo de Jesus que caminha comigo. Bem mais longo, né? Meio difícil. Toda vez lembrar, olha, o Ronaldo, o Jefferson, né? É discípulo de Jesus que caminha comigo. É porque eu não tinha essa liberdade de falar, meu discípulo. Parecia pedante, parecia assim, snob, estranho mesmo. Mas lendo Atos, eu vi que o apóstolo Paulo, que era Saulo e se converteu, foi levado à presença de Ananias, foi cheio do Espírito Santo, e aí ele começou logo a pregar a palavra e fez discípulos. E o texto diz, tendo que fugir, os discípulos de Paulo o desceram no balaio. Falei, que interessante. Além de João, que tinha discípulos, Paulo também tinha discípulos. Eu tenho um amigo muito chegado, muito querido, que também estranhou esse negócio de chamar meu discípulo, e preferiu dizer assim, olha, ele é meu discipulando. É uma solução, mas continua estranho, não continua? Quem é ele? É meu discipulando. Como assim? Ele está te discipulando? Não, é substantivo, ele é meu discipulando. Estranho, né? E aí eu falei assim, não, peraí, acho que eu estou colocando muito entrave em coisa pequena, trazendo grandes obstáculos. Sabe por quê? Quando você convida alguém para vir aqui à igreja, você fala assim, vamos lá na minha igreja. Ela é sua? O IPTU sai do seu nome? O CNPJ está no seu nome também? Não, pastor, é um jeito de dizer, claro. Então nós vamos entender que nessa filologia, nesse uso das palavras, nós não precisamos ter tanto rigor assim, desde que nós compreendamos e vivamos o conceito. Nunca o discípulo é meu. É um jeito simples de dizer. Como eu digo, vamos na minha igreja, eu sei que não é minha, mas eu faço parte. O discípulo não é meu, mas eu faço parte desse processo de crescimento na fé. De levar aquela pessoa do ponto A para o ponto B, crescendo na sua fé. O discipulado, então, irmãos, é isso aí. É transferência de vida, é transferência de conhecimento. Muitos param e dizem, olha, eu não posso fazer, pastor. Sinceramente, não dá para eu discipular. Eu não sei o que eu vou ensinar, pastor. Se você tem até 5 anos de convertido, até que eu ouço nisso uma resposta temerária, mas possível. Agora, meu chapa, se você tem 10, 15, 20 anos na igreja e falar que não tem o que ensinar, problema. Problema, irmão. Porque com esse tempo você não aprendeu nada? Já aprendeu que Jesus Cristo é o Senhor, sim ou não? Ensina para o discípulo. Fala, olha, Jesus Cristo é meu Senhor. Ele manda, eu obedeço. E é isso que Ele espera de você. Qualquer uma pessoa pode ensinar isso. Nós, pastores batistas especialmente, quando alguém fala, eu estou discipulando, a gente faz a primeira pergunta. Qual o material que você está usando? Temos pastores aqui? Não, levante a mão. Deixa eu ver. Mas é comum. Né? Qual o material? Olha só, se você começar a discipular alguém agora e tiver essa crise de material, olha uma recomendação, vou te dar material para 21 semanas, de boa, sem cobrar nada. Legal? Está pronto para receber? Pega o Evangelho de São João, que fala de relacionamentos, que fala de encontros com Jesus. E diz para a pessoa com quem você vai caminhar em discipulado o seguinte, olha, durante uma semana, nós vamos estudar, você e eu, cada um na sua casa, o Evangelho de João. Cada semana um capítulo, mas vamos detalhadamente, caderninho do lado, você na sua casa, eu na minha, e vamos ler versículo por versículo, e vamos anotar aquelas palavras que nos chamam a atenção. Vamos perceber ali os mandamentos, os princípios, os ensinos, as exigências. Aliás, uma boa dica é procurar no Evangelho de João quantas vezes e onde aparece a palavra discípulo. E onde Jesus está com os seus discípulos, o que Ele está ensinando, o que os discípulos estão perguntando. Se você fizer isso aí, um capítulo por semana, detalhadamente, porque olha, 7 dias você pegando o mesmo capítulo, lendo, relendo, anotando, claro que você é inteligente, todo servo do Senhor Jesus é inteligente, não resta dúvida, porque ele recebeu a mente de Cristo. Você começa a ver que a palavra vai sendo esclarecida,
você sem conhecimento teológico vai percebendo que o Espírito Santo vai levando você a ver verdades que estão ali. E aí você vai sentar com ele e vai perguntar, o que é que você descobriu? O que é que Deus falou com você? Sabe por quê? Porque quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. Diga aí, quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. Então, irmãos, então eu vou ter encontro com Deus todo dia. E ainda tem um método, ver Deus na palavra dele, que ele escreveu. E aquela palavra vai fazer bem para mim e para o outro. 21 semanas, isso significa o quê? 6 meses. Quantas semanas? Não, quase. Quantas semanas nós temos no ano? 52. 52 semanas, quer dizer, quase meio ano de conteúdo programático. Fácil, não é, Valtão? Moleza, palavra de Deus. Olha que coisa boa, irmãos. Então, o diabo tem nos enganado, irmãos, dizendo que nós não podemos. Nós podemos porque é ordem do Senhor Jesus. Então, transferimos conhecimento. Nós prestamos conta, nós abrimos o coração dizendo, irmão, estou numa luta, cara, eu não estou conseguindo vencer maus pensamentos. Então vamos combinar? Vamos. Quando você tiver um mau pensamento, quando a tua cabeça estiver turbinada com o que não serve, você me liga. E aí nós vamos orar junto. Bate, vai ser uma solução linda. Entendeu? Vamos resolver essa parada aí tranquilamente. Treinamento. O treinamento a partir da prática. Nós temos a escola do discípulo, nós temos outras unidades de conhecimento, mas nós temos o quê? A prática, ensinando um ao outro. Lembra dos 4 princípios de aprendizado? O jeito simples de fazer ovo, trocar pneu, fazer presidente da república. Lembra disso, não? John Maxwell não fala com essas palavras, mas eu digo. Eu faço e você observa. Eu faço e você ajuda. Aí há uma progressão, não há? Depois, você faz e eu ajudo. Por último, você faz e eu observo, que é supervisionar. Vamos aprender 4 passos aí, para você fazer um presidente da república, uma dona de casa, um executivo, qualquer coisa. É ensinando com a prática. Primeiro, eu faço e você observa. Segundo, eu faço e você ajuda. Terceiro, você faz e eu ajudo. Por último, você faz e eu observo. Já é a observação da supervisão, de dando dicas. Olha, foi muito bom, parabéns. Quem sabe da próxima vez você lembra de tal coisa, né? Alguns pastores têm muito medo da minha supervisão. Eu sou bonzinho, mas eles acham que não, eles acham que eu sou exigente. Então, de vez em quando, eles olham para mim assim, não sei como o pastor Gil está achando, mas se vocês perceberem, por que eu não prego sozinho aqui na igreja? Porque lá na célula, eu não tive que levantar um outro líder. Chegou um momento que ele assumiu, eu só supervisionei. E a hora que multiplicou, aconteceu também. Porque só o púlpito, eu é que sou o dono. Por isso nós temos 9 pessoas aqui pregando. E Deus seja glorificado em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pode ser que num determinado momento, devido ao alinhamento, conteúdo programático, seja mais simples eu pegar uma série de pregações há algum tempo. Mas isso não precisa ser a regra. Por quê? Porque nós estamos o tempo todo aprendendo, vendo. Aprendendo, ajudando. Glórias a Deus. O que não é discipulado é você se tornar dono do discípulo. Olha, eu queria pedir para você que agora em diante nós estamos discipulados, você passe a torcer para o Corinthians. Eu sou corintiano e olha, sede meu imitador. Uns disseram glória a Deus, outros disseram misericórdia. Olha, eu só uso a grife tal. E agora, não. A pessoa continua sendo a pessoa e nós vamos respeitá-la, vamos amá-la. Não é verdade? E há uma diferença. Quando eu tiver que confrontar o discípulo com a palavra, aí ele tem que obedecer. A Bíblia diz, olha, não cobiceis a mulher do próximo, mano. E aí você tem que falar, ó, querido, você está percebendo onde o diabo quer te levar? Você está percebendo esse negócio da secretária, você está prestando atenção na secretária, tal. Você está ligado nisso aí? Então, a Bíblia diz, submetei-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas quanto à tentação, a Bíblia diz, fugir da tentação, cai fora, vaza. É isso aí. Porque é palavra de Deus. Mas quando for
Olha, eu estou apaixonado, tal, não sei se eu namoro aquela menina, tal, tal. Ah, ela não, acho que não. Não sei. Olha, não sei. Pensa bem, ela é muito novinha, você é assim, olha, a família dela assim, você é assado. Mas é conselho. Isso não é palavra de Deus, é conselho. Pensa nas implicações, ó, tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo. Uma vez eu disse a um amigo meu, eu falei assim, olha, hoje eu sou o Espírito Santo da sua vida, meu amigo, isso faz muito tempo, porque ele estava querendo entrar numa enrascada de casamento, eu falei, cara, ouça a voz do Espírito, é uma roubada, meu. Já viu o pastor casar com mãe de santo? Não vai dar certo. Vai dar certo ou não? Diga, é roubada. Chuta que é laço. É isso aí. Aí, você está tendo princípio bíblico. Agora, se for questão de preferência, olha, pensa nas implicações, ora, pede a Deus sabedoria, pede conselho às pessoas. Agora, quando for opinião, pior ainda, olha, eu queria emitir a minha opinião, mas é opinião, você não precisa entender, ouvir, atender a minha opinião, a minha sugestão. Irmãos, é muito importante nós sabermos que algumas pessoas acham que não pode discipular, mas elas devem começar a discipular. Eu tenho, junto com a Vassi, 2 netinhas. A Emily é mãe da Bárbara, que tem 3 anos. E da Rebeca, que tem 9 meses. A Rebeca, com 9 meses, é membro da família? Sim ou não? Desde o dia que nasceu. É membro da família. Mas ela é membro responsável pela família? Sim ou não? Não. E a Bárbara, que tem 3 anos, ela é membro da família? Há mais tempo. E ela é responsável por alguma coisa em casa, sim ou não? Não. Mas ela pode ajudar a mamãe dela em algumas coisas, sim ou não? A Bárbara está vendo que a Rebeca vai mexer na tomada. Filha, 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 corre, ajuda a Rebeca a sair daí. Ela pode ajudar, sim ou não? Assim é na família de Deus. Há algumas pessoas que aceitam a Cristo e imediatamente começam a falar de Jesus, anunciar Jesus e vai trazendo parentes. Se ele chegar e falar assim, pastor, eu posso discipular? Eu tenho que entender o quanto de Deus aquela pessoa já conhece. Mas, dependendo das circunstâncias, sob supervisão, os primeiros passos da fé cristã podem ser partilhados. Sim ou não? Para ser discipulador oficial, ele tem que ser liberado pelo seu discipulador. Ninguém sabe, ó, você vai ser meu discípulo, a partir de cima ninguém. Você vai ser meu discípulo. Não, 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 não. Você chega, coloque em oração o nome daquela pessoa, se Deus está sensibilizando você. Fala com o seu discipulador, olha, estou sentindo uma inclinação, um desejo, sempre vem à minha mente, fulano de tal, a fulana de tal, homem com homem, mulher com mulher, obviamente. Apresenta isso para o seu discipulador e ele vai orientar, vai supervisionar você. O nosso manual é tão legal que na página 70, eu só vou dar uma pinceladinha, porque o tempo está indo embora, sobre o que fazer também no discipulado. Olha, nós temos aqui um roteiro, sugestão para o discipulado de homens casados. Como é que acontece? Olha, procure desenvolver um relacionamento íntimo com o seu discípulo. Você tem que entender que a palavra-chave na Bíblia é relacionamento. Deus se relacionava na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus se relaciona com as pessoas lá no Éden, no tabernáculo, no templo, em Jesus, e um dia conosco, e um dia nós estaremos com Ele no paraíso. Relacionamento. Então, invista em relacionamento. Eu costumo dizer que todo homem, toda mulher, pai e mãe, já estão 99% preparados para o discipulado, em certa forma. Sabe por quê? Aquilo que você faz para cuidar do seu filho, você vai fazer para cuidar do seu discípulo. É interessante, alguém disse, eu não sei, eu não estou na área, não pesquisei sobre isso, mas até a mãe que está grávida e ainda não tem leite, chegou o bebê, o leite aflora. É verdade, irmãs? É mais ou menos assim? Aquela mãe que não sabe o que fazer, você sabia que ela recebe capacitação neuronal. O cérebro recebe de Deus provisão para perceber algumas coisas. Tinha mulher que dormia, assim, você podia derrubar o prédio e ela não acordava. Teve o bebê, a mosca passa, ela, meu bebê.
Não é assim ou não é? Quantas irmãs experimentaram isso? Levante a mão. É isso. Quando Deus nos dá essa condição de discipularmos alguém, Ele vai nos dar os escapes, as saídas para a gente fazer. Então, desenvolva relacionamento. Leia a Bíblia. Comente sobre a Bíblia. Encontre-se com essa pessoa e diga assim: olha, querido, é muito importante a gente ter comunhão com Deus. TSD, tempo a sós com Deus, tempo sozinho com Deus. Como é que você tem desenvolvido essa prática? Aí, se for no começo, fala assim, ó, falar a verdade mesmo. Cara, a vida é tão corrida que eu levanto, eu vou, eu só lembro de orar na hora da comida. E rápido. Falei, então, você acha que é importante ter tempo com Deus e aumentar essa comunhão com Deus? Ou você acha que não é importante? Por exemplo, qual é o pai que gosta que o filho suma? Não dê notícia nunca, mas na hora que aperta, fala, pai, estou precisando de uma grana. Filhão, eu te amo. Você falou que me ama? Não, pai, claro. Não é estranho eu procurar o pai só na hora da grana? Eu procurar Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo só na hora que o calo aperta, é muito desagradável, viu, gente? O Senhor Jesus diz, se não me falha a memória, lá em Isaías, diz assim, até o burrinho me conhece, até os animais sabem quem eu sou. Aliás, conhece o seu dono. Até os animais conhecem o seu dono, mas o meu povo não me conhece. Que tristeza, hein? Que tristeza. Então, falando do relacionamento com Deus, fala assim, olha, dá para você levantar 5 minutinhos antes para começar a ter uma vida de oração? Só 5. A pessoa vai dizer, claro. Como que nós vamos fazer? Você quer que eu te ajude? Não, fique de boa, tranquilo. Na semana seguinte, fala, e aí, como é que foi o seu tempo a sós com Deus? Ih, cara, foi mal. Eu esqueci, rapaz. Sem problema. Você não vai dizer, seu pecador, você vai para o inferno, perdeu a sua salvação. Nada disso. Não cremos assim. Você vai dizer, ô amado, mas essa semana você se incomoda de eu ligar para você, para a gente orar junto e começar junto? E isso tem acontecido muitas vezes. 5 da manhã, às vezes. Alguns vão, pode me ligar. Tá bom, 5 da matina, tá lá. Vamos orar junto? Amém. Mas olha, começa com 5, vai para 10, para 15, e outros falam, cara, você não acredita, estou orando 1 hora, e é uma delícia, glória a Deus. Porque nesse discipulado, todo mundo tem que ser levado a essa intimidade com o Senhor. Tem coisas muito importantes. E lá no trabalho, está tudo legal com o seu chefe. Ih, cara, o cara é péssimo, ele é um nó na minha garganta, ele é uma pedra no sapato. Cara, eu já falei umas para ele lá. Então legal, vamos orar sobre isso? Porque a Bíblia diz que a gente tem que ser fiel em todas as áreas. Mesmo com um chefe carrasco, Deus vai prover você, para você ter graça e abençoar a vida dele. Vamos orar sobre isso? Essa parte ainda é muito boa, não é? Mas irmãos, você tem aqui um roteiro detalhado. Homem solteiro para homem solteiro, mulher solteira para mulher solteira, homem casado, mulher casada. Tudo aqui nessa apostila, dicas preciosas. Então o Espírito Santo manda dizer a cada um de vocês e a mim, vamos deixar de ser consumidores. Vamos nos tornar servos. Vamos dizer, sim, Senhor, teu servo, tua serva está aqui, e eu quero romper. O meu desejo agora era perguntar, especialmente você que já está sendo discipulado, e está evitando, quer assumir um compromisso, quer vir aqui à frente e a gente orar, mas eu não quero submeter ninguém a constrangimento, não é legal. Mas eu queria que aí no seu coração você falasse, Senhor, eu quero sair da sociedade de consumo, eu quero sair dessa comunidade de consumidores, eu quero também servir, eu quero ser uma grande bênção. Feche seus olhos e eu vou orar por isso aí. Oh meu Deus, quantas coisas lindas nós temos na tua palavra, e que desafio glorioso, maravilhoso. Pai, que honra, que privilégio o Senhor está nos dando, de sair dessa comunidade de observadores, de SSS, salvo, satisfeito, mas sentados. Pai, o Senhor quer não só nos ter como filhos, mas como cooperadores, trazendo pessoas a Cristo e à maturidade. Oh Deus, nós seremos beneficiados, nós já estamos sendo, milagres estão acontecendo, mas nós queremos que todos, Pai, recebam esta bênção. Queremos que todos entendam que há uma ordem de sermos e fazermos discípulos.
Pelo teu Espírito agora, Senhor, passeia nesse lugar e move o nosso coração a essa santa obediência. E que o discipulado não seja um peso, mas uma fonte inesgotável de prazer na tua presença. Ver pessoas dizendo: ah, que bênção, quanto tempo eu caminhei sozinho, quanto tempo eu não venci as tentações, mas agora eu tenho apoio, eu tenho encorajamento, eu tenho alguém que me ama e é sigiloso, alguém que cuida dos meus segredos e só os coloca diante de Deus. Oh Deus, oh Deus. Ah, Senhor, nós queremos experimentar isso, papai. Nós queremos sair de uma situação para outra. Nós queremos ver uma igreja avivada e não animada só, Pai. Nós queremos ver vidas transformadas e não só informadas, papai. Nós queremos que aquela revolução que o Senhor promoveu lá na Inglaterra, através do teu servo John Wesley, aconteça conosco também. O Senhor está levantando-nos para um novo tempo, Senhor. Um tempo de avivamento, de despertamento, de obediência, de santidade, de prestação de contas, de vida séria, vida discipular. Que o Senhor disse: se alguém não negar a si próprio, não pode ser meu discípulo. Oh Deus, queremos aprender que o centro do discipulado é mesmo a morte da nossa vida, a morte dos nossos desejos, a morte do individualismo, para uma vida solidária, abençoadora, transformadora, capacitadora, uma vida que vale realmente a pena ser vivida. Nós te agradecemos porque foi o teu Espírito quem nos incluiu nesta bênção, quem abriu os nossos olhos e o nosso coração para vivermos esse tempo maravilhoso que já está na vida de mais de 500 pessoas aqui na igreja. Mas nós queremos que nessa etapa de colher, nós colhamos novas vidas para Jesus. Nós colhamos muito cuidado com as pessoas que se afastaram. Nós queremos colher células que se multipliquem daqui até o mês de outubro, Senhor. Queremos também colher muitos discipuladores. Muitos discipuladores. Homens e mulheres dizendo sim ao discipulado, obedecendo. Eu sei, Pai, que o Senhor tem todo interesse em produzir em nós o temor do Senhor, a glória do Senhor e a maturidade. O Senhor nos chamou para teleios, maturidade. E nós queremos deixar de ser crianças inconstantes, para crescermos na graça, no conhecimento do Senhor. E queremos ver, não só a nossa igreja, como todas as igrejas da nossa cidade, igrejas sérias, que levam a sério a tua palavra, promoverem para a glória do Senhor uma grande revolução, onde a justiça se sinta em casa, onde os princípios norteadores da sua palavra sejam o nosso anelo e o nosso prazer. Onde maridos se tornem mais apaixonados, onde as esposas se tornem cativadas e não submissas na marra, cativadas pelo amor, amadas como devem ser amadas. Que filhos vejam pais transformados, papai. Oh Deus, que empregadores ganhem uma consciência de que não são donos de ninguém e que devem servir também, devem promover os outros, Pai. Que servos, que funcionários tenham prazer em reconhecer os seus superiores e ter uma vida que os leve na graça de Deus a melhores posições. Nós queremos ver políticos santos, Deus. Queremos ver pastores santos. Queremos ver policiais santos. Queremos ver, ó Deus, cada segmento da sociedade impactada pelo Evangelho. Ó Deus, isso é possível porque o Senhor quer. E nós queremos pedir o constrangimento do Teu Espírito para dizer: sim, Senhor, não quero ser mais consumidor, quero ser discipulador. Faz isso para a Tua glória. Move o nosso coração a essa obediência.
Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vou pedir para você não sair. Há 6 minutos só para concluirmos o culto. E eu quero fazer um convite muito especial a quem precisa de entregar sua vida a Jesus. Então você que já é discípulo, vai orar agora. Entre numa batalha de oração para que o amor de Deus seja compreendido por alguém que entrou aqui precisando de uma palavra de esperança. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, tudo isso pode ter parecido um discurso tão alto. Gente, que coisa, que loucura, isso é coaching, isso é mentoria. Não, isso é discipulado. Mas começa com uma entrega da vida a Jesus. Se você tem sentido o seu coração sem certeza de vida eterna, não sabe se vai para o céu, para o inferno, está tentando de alguma maneira acertar, mas quer hoje receber o presente da vida eterna, eu quero convidar você para receber Jesus como Senhor e Salvador. Sobre a vida eterna, é totalmente possível você ter certeza que a recebe aqui e agora. A Bíblia diz: estas coisas vos escrevo para que saibais que tendes a vida eterna. Se você entregar a sua vida a Jesus, se você confessar o nome de Jesus, Ele imediatamente vai confessar o seu nome, vai pronunciar o seu nome lá no céu. Jesus diz assim: aquele que confessar o meu nome diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu terei de negá-lo diante do meu Pai que está nos céus. Deus já fez tudo para resolver o meu e o seu problema. Quando Jesus estava na cruz, antes de morrer, Ele disse suas últimas palavras assim: tetelestai, que no idioma dele significa está quitado, está pago. Que palavra estranha para alguém dizer na hora da morte. Sabe por quê? O que significa? O pecado está quitado, o pecado está pago. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz para obedecer o Pai, então Ele repartiu o perdão do Pai a todo aquele que nele crê. Pela graça, vocês são salvos por meio da fé em Jesus. Isso não vem das obras, nem do esforço, nem da religiosidade. É dom de Deus, é presente de Deus. Se hoje à noite você quer entregar a sua vida a Jesus e tirar o seu nome da lista de chamada do fogo do inferno e colocá-la nas mãos de Jesus, num relacionamento com Ele, você pode. Você não deve, só por medo do inferno, receber a Cristo, mas por causa do amor dEle. Ele diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem vai entregar a sua vida a Jesus nessa noite e partir para esse projeto maravilhoso de vida? Levante a sua mão. Há alguma pessoa? Amém, Deus te abençoe. Mais alguém aqui? Amém, Deus te abençoe. Há alguém aqui nessa ala? Amém, Deus te abençoe. Há mais alguém aqui que quer receber o Senhor Jesus, entregar a Ele a sua vida, como se assina uma folha em branco? Senhor Jesus, estou assinando uma folha em branco para o Senhor, escreve a minha história. Aliás, a Bíblia diz que nós somos poema de Deus. Amém, Deus te abençoe. Um poema sendo escrito. Ninguém vai criticar uma obra inacabada. E Deus quer fazer de você poema. A palavra somos feitura sua, significa poema seu. Deus quer escrever em você um lindo poema. Quem mais nessa noite quer entregar a sua vida a Jesus? Pode levantar a sua mão com coragem. Amém, Deus te abençoe. Há mais alguém que quer entregar a Jesus a sua vida? Olha, há uma voz dizendo assim para você: não, deixa para lá. Olha, é meio chato, todo mundo vai ver. Jesus morreu numa cruz seminu e disse: olha, estou fazendo isso por amor. Quem confessar o meu nome diante dos homens, eu vou confessar diante do meu Pai. Então Jesus não se envergonhou de você, Ele quer que você também confesse-o publicamente. Há mais alguém que quer entregar a Jesus a sua vida? Não há poder nessa terra, nem poder das trevas, do diabo, do conhecimento, nada que possa impedir você. Nós repreendemos toda objeção
a você estar livre. Você pode levantar o seu braço agora dizendo: eu quero Jesus, eu recebo Jesus como Senhor e Salvador. Última oportunidade. Amém? Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Essa é a última oportunidade. Quem não levantou vai levantar agora, entregando a sua vida a Jesus. Há mais alguém nessa última oportunidade aqui? Há mais alguém aqui? Há mais alguém? Há mais alguém? Nós vamos agora pedir que você venha aqui à frente. Nós vamos orar com você por essa grande decisão que a Bíblia chama de novo nascimento. Você, a partir desse momento, deixa de ser criatura de Deus para se tornar filho legítimo de Deus. Aplauda o Senhor. Vem agora, quero orar com você. Vem aqui à frente. Você que levantou a sua mão, vem aqui à frente comigo. Isso. Isso. Você que levantou a mão, fica aqui olhando para mim, por favor. Eu vou dar uma orientação para você. Amém? Joia, pode ficar aqui, eu vou dar uma orientação para você. Há mais alguém? Isso, venha, todos vocês venham, que vocês aceitaram a Cristo. Amém, glória a Deus. Olha, você é um bebezinho lindo, né? É uma moça. Amém, glória a Deus. Gente, mais palmas para essa gente corajosa. Gente que está entregando a sua vida ao Senhor. É lindo, é lindo, é lindo, é lindo. Isso aconteceu comigo também. E a minha vida foi transformada. Houve um tempo na minha vida que eu só pensava em suicídio. Mas eu me encontrei com Jesus como vocês. E aí eu descobri a verdadeira vida. E você viu que com 62 anos eu estou muito animado, muito feliz. Porque Jesus transforma. Jesus fez uma coisa agora. Quando você levantou a sua mão dizendo: eu quero Jesus, eu entrego minha vida a Jesus. Algo invisível aconteceu. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz: Deus pegou o seu pecado. E é pecado, não é pecados. O seu pecado de andar sozinho, de cuidar da sua própria vida. Esse é o pecado da rejeição a Deus. O pecado de controlar a própria vida. Ele pegou esse pecado. E aí junto ele pegou os pecados, os filhotinhos. Aquilo que você fez de ruim, de mal. Que traz culpa, vergonha. Traz tristeza, amargura, dor. E ele pegou tudo. E lançou, a Bíblia diz, lançou no mar do esquecimento. Ele não se lembra mais. Podia ter uma parede cheia, escrita com seus pecados. Parede cheia, cheinha. Seus pecados um a um. Jesus com o sangue dele foi lá e fez um X e disse: perdoado, 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 cancelado. E você foi tirado de um reino agora. O reino das trevas. Para o reino maravilhoso do Filho do amor de Deus. O reino de Jesus. Aleluias. Igreja, vamos ficar em pé. Eu vou orar com vocês agora. E bem forte. Aliás, a igreja toda vai repetir essa oração. Como se fosse a primeira vez. E todos nós estivéssemos entregando a nossa vida a Cristo. A oração que eu vou fazer é muito simples. Basicamente entrega, confessa os pecados. E pede para Jesus tomar o controle da nossa vida. E aí você repete junto com a igreja bem forte: Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite. Por esta palavra. A palavra de Deus. Obrigado pelo convite. Para ser perdoado. Eu recebo perdão. O meu passado está sendo cancelado com o pecado, a vergonha e a dor. O remorso. Tudo isso passou. Porque o Senhor diz na sua palavra: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. E tudo se fez novo. Senhor Jesus, eu recebo o teu sacrifício na cruz como pagamento pelos meus pecados. Senhor Deus, eu te agradeço pelo teu amor, pela entrega do teu Filho para morrer em meu lugar. Espírito Santo, obrigado, porque o Senhor abriu o meu coração para entender a minha necessidade e pedir para Jesus ser o meu Salvador e o meu Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Fica aqui só mais um pouquinho. Fica aqui só mais um pouquinho. O que está escrito aqui? E agora? Pastor, não entendi, eu fui lá na frente, mas e agora? O que vem? Esse é o manual que nós vamos dar para você, dizendo o que vem agora.
fala basicamente de como você vai buscar a Deus, de como você vai desenvolver esse relacionamento de pai e filho, pai e filha com o Senhor Jesus. Nós temos aqui um cartão de decisão, porque isso é uma decisão que você fez. Crer em Jesus, entregar sua vida a Jesus. Quando você colocar o seu nome aqui, nós já vamos começar a orar por você, sabendo o seu nome. E se você permitir, nós vamos fazer uma ligação para você, para orar com você, dizendo: seja bem-vindo à família de Deus, porque você se tornou um filho, você se tornou uma filha. Nós não vamos fazer nada que envergonhe você, nada que traga prejuízo a você. Se você permitir, nós queremos amar você. Você viu que a nossa proposta de discipulado é cuidar um do outro, porque todos precisam de Deus, mas todos precisam de pessoas também. E nós queremos desenvolver esse relacionamento com você. Se você então quiser, por favor, sente-se naquelas cadeiras que estão logo atrás de você. Enquanto isso, nós vamos cantar mais um cântico, né? Pode chegar a banda. E aí você vai preenchendo e nós vamos estar orando, nós estaremos orando por você e cooperando com Deus nessa linda caminhada do discipulado. Quem crê na vitória de Deus total sobre o pecado, diga glória a Deus. Quantos aqui querem se tornar discipuladores? Levante a mão. Que beleza. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Eu vou orar primeiro e a banda começa enquanto eles estão se preparando. Senhor, muito obrigado por essa noite tão gostosa, pelo derramamento do Teu Espírito, pela salvação de vidas tão importantes para o Senhor. Discípulos e discípulas novas, bebezinhos na fé, que nós não vamos abandonar em nome de Jesus, mas vamos amá-los, amá-las, porque isso é um privilégio daqueles que conheceram a salvação e agora cooperam na salvação de outras pessoas. Pai, sabemos que não somos melhores do que ninguém, não, mas queremos muito ser parecidos com Jesus. Ajuda-nos com a Tua palavra, com o Teu Espírito e com o esforço da Sua igreja em obedecer a Sua ordem. Nós oramos abençoando cada pessoa, sua saúde, sua família, suas necessidades, ó Deus, suas carências. Leva todos debaixo da Tua paz para uma semana de vitória, em nome de Jesus, amém e amém.